faturou bem esse mês, talvez até o melhor mês do ano. Pagou fornecedor, funcionário, imposto, aluguel, comissão, até aquele material que tu nem lembra que tu comprou, sabe? E no fim, tu olhou pra conta e pensou, cara, cadê o dinheiro? Isso não é azar, não é culpa do governo, é que faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. E confundir os dois é o erro que está destruindo empresas no Brasil todos os dias. Nesse vídeo, tu vai aprender a ler os números que realmente importam e parar de trabalhar de graça para o teu próprio negócio. 3 coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Primeiro, a linha que sangra. Existe um serviço que eu tenho certeza que provavelmente tu ama oferecer e que está te dando prejuízo neste momento. E eu vou te mostrar como é que tu vai descobrir qual é esse serviço. O painel que cabe numa folha, é o segundo ponto. 4 indicadores que qualquer dono precisa saber de cabeça. Em linguagem de dono, tá? Sem essa de contador e linguagem técnica. E o terceiro ponto, por que faturar mais, se for sem conhecer tua margem, pode ser a decisão mais perigosa que tu toma hoje. Esse canal é sobre gestão prática, sem bobagem de enrolação, sem teoria de MBA. Aqui a gente mostra o que funciona na vida real de quem realmente toca uma empresa com uma operação de 27 colaboradores. Se inscreve e ativa as notificações. Essa é uma série sobre os painéis do teu negócio. Financeiro, comercial, operacional e equipe. Um de cada vez. Agora deixa eu te mostrar porque o número que tu comemora todo mês, que é o faturamento, pode estar te enganando. E o que tu precisa fazer a partir de hoje para ele parar de te enganar. Existe uma coisa que chama o paradoxo do crescimento sem margem. O paradoxo mais revelador do momento atual das PMEs brasileiras é exatamente esse. Empresas com receita crescendo, mas caixa apertado. Faturamento não é lucro. E esse truísmo nunca foi mais relevante do que agora. Isso não é filosofia motivacional, isso é dado. Expandir não corrige falhas de gestão. Ela só amplifica as falhas de gestão. Então o dono que cresce sem conhecer a margem não está construindo patrimônio, está escalando o buraco que ele já está. Cada venda nova de uma linha sem margem não é progresso, é o prejuízo crescendo com aparência de sucesso. Pensa comigo, tu tem uma clínica, uma agência, um escritório, uma loja, o mês fecha com faturamento alto. Tu posta o print do faturamento, comemora. Mas quando para contar o que realmente ficou, depois de pagar tudo que precisa ser pago, não sobrou quase nada. Ou o que sobrou nem valeu a pena todo o esforço. Às vezes sobrou menos do que no mês que tu faturou a metade. Por que isso acontece? Porque faturamento é o dinheiro que passa pela empresa. Lucro é o que fica. E ninguém paga a própria vida com o que passou. Paga com a grana que ficou. A virada de chave aqui é simples, mas é pesada. Faturamento é ego, lucro é estratégia. O dono que persegue faturamento está correndo atrás do número que aparece lá no Instagram para os outros. O que persegue lucro está construindo um patrimônio de verdade. O primeiro indicador, margem. O conceito raiz de tudo. Margem é quanto sobra de cada real que entra depois de tirar o custo de entregar aquilo. Parece simples, mas a maioria dos donos não calcula a margem por serviço ou produto. Só olha a margem geral da empresa. E esse é o erro que esconde o problema. Muitas pequenas e médias empresas acompanham 2 números com frequência: faturamento e saldo bancário. Eles são importantes, óbvio, né? Mas eles não são suficientes. O faturamento mostra quanto a empresa vendeu, mas não mostra se ela recebeu, se teve margem, se vendeu com desconto excessivo ou se assumiu custos altos para entregar determinada venda. Quando tu calcula a margem linha por linha, quase sempre aparece uma surpresa incômoda. O procedimento que tu ama fazer, o serviço que tu mais gosta de entregar, o produto que tu mais divulga, esse geralmente é o que te dá menos margem. E às vezes, inclusive, até margem negativa. Tu cobra pouco porque ama fazer. Gasta caro em material, em tempo, em estrutura e nunca parou para medir. Resultado, tu está subsidiando o cliente com o teu próprio bolso. Preço no feeling é a origem da margem no vermelho. Sempre foi e sempre vai ser. O painel financeiro, os 4 números que tu precisa saber de cabeça. O ponto de equilíbrio indica o volume de vendas necessário para cobrir todos os custos fixos e variáveis. Na prática, mostra o mínimo que uma PME precisa vender para não operar no prejuízo.
É o primeiro número que deveria estar na parede do teu escritório. E quase nenhum dono sabe esse número de cabeça. Além do ponto de equilíbrio, o teu painel financeiro precisa de mais 3 indicadores básicos. Margem líquida. O que realmente sobra depois de tu pagar tudo. Não só os custos diretos. Todos os custos. Tudo. Esse número precisa ser calculado por serviço ou produto. Não só no geral da empresa. Segundo, custo fixo versus custo variável. Custo fixo é o que tu paga mesmo vendendo zero, só para existir. Aluguel, salário, contador, assinatura de sistemas. Custo variável é o que sobe junto com a venda. Se tu vender, tu tem esse custo. Exemplo, comissão, material, embalagem, frete. Saber distinguir os dois muda completamente a forma como tu toma a decisão de preço e de crescimento. Outro ponto, fluxo de caixa. Esse é o filme do dinheiro no tempo. Porque empresa lucrativa também quebra, sabia? Quando o dinheiro entra depois da hora de pagar. Em 2026, lucro e caixa caminham de forma menos alinhada do que no passado. Tu pode ter lucro no papel e estar sem dinheiro na conta ao mesmo tempo. Isso é fluxo de caixa negativo. E ele mata a empresa saudável que está dando lucro. Esses 4 números juntos formam o teu painel financeiro. Monitorar os indicadores financeiros certos é o que permite acompanhar a lucratividade, fluxo de caixa e capacidade de pagamento em tempo real. Não precisa de planilha complexa, precisa de consistência. Se esse conteúdo está fazendo sentido para ti, deixa teu like agora. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e a chegar em mais donos de negócios que também precisam disso, eu tenho certeza. A decisão adulta, eu quero falar sobre isso. Identificar a linha que sangra. Agora vem o movimento mais prático desse vídeo, por isso que eu quero falar sobre ele. Pega cada serviço ou produto que tu oferece, calcula a margem de cada um separadamente. Receita daquela entrega menos todos os custos diretos daquela entrega. Material, tempo, mão de obra, comissão, ferramenta, tudo. Quanto entra nesse produto e tudo que sai para entregar o produto. Tudo, produto por produto. Quando tu faz isso, quase sempre aparece a surpresa. A tua menina dos olhos normalmente dá prejuízo ou dá pouco lucro. O feijão com arroz bem feitinho é que sustenta tudo. E aí, tu tem uma decisão adulta pela frente. 3 caminhos possíveis. Aumentar o preço dessa linha, cortar custo dessa linha ou parar de oferecer. Não tem quarto caminho. Manter uma linha que dá prejuízo só por orgulho, por costume ou por mas os clientes adoram, é uma forma sofisticada de trabalhar de graça. Muitas empresas faturam, mas não geram resultado. Muitas. Misturam contas pessoais com corporativas, não acompanham margens com precisão e tomam decisões sem base consistente de dados. Esse comportamento tem um custo e ele aparece na conta no final do mês, mesmo que o faturamento esteja lindo, maravilhoso. Se tu conhece algum empresário que vive comemorando faturamento, mas nunca fala em lucro, manda esse vídeo para ele agora. Pode ser a informação mais importante que ele vai receber nesse mês, talvez nesse ano. Outro ponto, por que crescer sem margem quebra uma empresa? 6 em cada 10 micro e pequenas empresas encerram as atividades em até 5 anos, conforme o levantamento do Sebrae. E o motivo não é o que a maioria pensa. Estudos do Sebrae apontam falhas de gestão, ausência de planejamento e controle financeiro inadequado entre os principais fatores de fechamento de empresa. Não é falta de cliente, não é falta de venda, é falta de controle do que as vendas realmente geram. Pequenas e médias empresas não quebram por falta de venda, quebram por falta de controle. Isso muda tudo na forma como tu deve olhar para o teu negócio. Tu pode estar crescendo em ritmo acelerado e construindo um problema cada vez maior. Porque sem margem medida, cada cliente novo é mais um peso silencioso no teu caixa. Me conta aqui nos comentários. Tu já calculou a margem real de cada serviço ou produto do teu negócio? Sim ou não? Quero saber onde a maioria está. Fala aí, já calculei ou não calculei? Agora eu preciso te falar a coisa mais importante desse vídeo, tá? Aquela que, se tu entender de verdade, muda a forma como tu trabalha já a partir de amanhã. E já vai ter valido a pena eu ter gravado esse vídeo. Porque tudo que a gente falou até aqui é técnica. E técnica sem essa virada de pensamento não vai sustentar. O dono
que não conhece a própria margem não é empresário, é doador. Ele trabalha, entrega, sua camisa, coloca tudo de si e no final transfere o resultado do esforço dele para o cliente, para o fornecedor, para o governo, para todo mundo, menos para ele mesmo. E a parte mais dura, faturar mais nesse cenário não vai resolver, vai acelerar o problema. Cada nova venda de uma linha sem margem cava o buraco mais fundo. E isso tem uma aparência de sucesso, o que é mais perigoso. Por isso tem dono faturando recorde e sem conseguir tirar para o labore. O número alto no faturamento não te faz trabalhar mais, te faz trabalhar para todo mundo, menos para ti. Faturamento, saldo bancário e resultado contábil não são a mesma coisa. Quando a operação cresce sem critério de registro, conferência e análise, a decisão vira só uma opinião. E opinião sem dado, num negócio de verdade, custa muito caro. Conhecer a tua margem é o dia em que o teu esforço para de ser doação e vira lucro de verdade. Esse é o número que muda tudo. Não é o faturamento que tu posta lá, é a margem que tu mede. É isso que conta. No vídeo anterior dessa série, a gente abriu os olhos para o painel de indicadores como um todo. Aqui tu aprendeu a ler o painel mais urgente deles, o financeiro. Porque de nada vai adiantar vender mais se cada venda que entra não deixa dinheiro no teu bolso. Lucro não é o que sobra por sorte lá no final do mês. Olha só que sorte sobrou isso aqui. Não, é o que tu projeta, mede e defende com unhas e dentes desde o começo. A tua tarefa saindo desse vídeo agora é uma só: calcular a margem líquida real de cada serviço ou produto que tu tem. Receita menos todos os custos diretos daquela entrega. Achar a tua linha que sangra e tomar uma das 3 decisões sobre ela ainda essa semana. Subir o preço, cortar o custo ou parar de oferecer e tirar da tua linha de produto ou serviço. No próximo vídeo dessa série, a gente vai para o segundo painel, o comercial. Porque agora que tu sabe qual venda dá lucro, a próxima pergunta é: essa venda entra por sorte ou entra por sistema? Tu consegue prever quantos clientes vão fechar mês que vem? Ou tu torce todo dia primeiro para vir alguém querendo fechar? Fica de olho, te vejo lá.